Ao longo destas semanas nós temos estado a ver como Jesus tratava as pessoas. Lembram-se? Tivemos a oportunidade de ver muitas pessoas, muitos grupos e a forma como Jesus lidou com cada uma dessas pessoas ou desses grupos. Hoje eu vou mudar um bocadinho e em vez de vermos como é que Jesus tratava alguém, vamos ver como é que Jesus foi tratado. E eu gostava de ir até ao Getsemane, sobretudo àquele momento em que, depois de Jesus ter tomado aquela última refeição com os seus discípulos, se dirigiu ao Monte das Oliveiras. E gostava de ver convosco ali alguns episódios ou termos algumas reflexões sobre o que poderia ter acontecido naquele momento ali com Jesus. Como é que aquelas pessoas que ali estavam a lidar com Jesus? Como é que o estavam a tratar? Está bem? Vamos tentar perceber isso e tirar daí alguma lição, algum ensinamento para a nossa vida espiritual. Está bem? Então, eu convido-vos a abrirmos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 26, e vamos ler a partir do versículo 36. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então nós temos aqui este relato que é emocionante, não é? Nós vemos aqui o nosso Jesus mostrar uma faceta que talvez pouco vimos no seu ministério. E qual foi esta faceta? Foi o texto dizer que ele estava angustiado, não é? Estava angustiado. Jesus estava angustiado. Eu acredito que no ministério de Jesus muitas vezes ele se sentiu assim, por isso ele orava ao Pai. Mas aqui o texto diz claramente que Jesus estava angustiado, e esta angústia, diz o texto bíblico, e esta tristeza também, era algo que era como a morte, não é? Estava angustiado até à morte. E nós vemos então aqui como é que Jesus geriu esta angústia, esta tristeza. Reparem, o primeiro personagem que eu gostava que nós pudéssemos meditar aqui hoje é como o Pai, ou seja, Deus, tratou Jesus aqui no Getsemane. Reparem que, quando nós analisamos a vida de Jesus, a Bíblia diz claramente que Jesus
viveu, não é? Viveu aqui nesta terra, mas sem pecado. É ou não é? Jesus foi um homem que foi exposto às tentações que os homens normais são expostos, mas venceu e não houve pecado nele. Entretanto, nós sabemos que, ao contrário de Jesus, os outros seres humanos, quer aqueles que viveram no tempo de Jesus ou antes de Jesus, quer aqueles que viveram depois de Jesus até aos nossos dias, somos todos pecadores, não é? E o livro aos Romanos diz-nos qual é o salário do pecador. Qual é o salário do pecador? É a morte, não é? O salário do pecado é a morte. Então, nós como pecadores, se nós quiséssemos pagar a nossa dívida para com Deus, o que é que iria acontecer? Iríamos morrer eternamente. Essa era a paga da nossa dívida. Só que morrer eternamente não era solução. Pagávamos a dívida, mas acabou-se. Não existiríamos mais. Então, este Jesus, este Filho de Deus, que veio a este mundo, ele tomou o nosso lugar. Não é? O pecado que nós devíamos receber e a penalidade desse pecado, ele tomou sobre os seus ombros. E, de certa forma, a inocência, não é? Da vida que ele merecia porque não tinha pecado, recaiu sobre cada um de nós. Nós hoje temos vida em Jesus, precisamente porque ele fez uma troca. Ora, nós sabemos, e a Bíblia claramente nos mostra, que Deus ama o pecador, mas odeia o quê? O pecado. Deus odeia o pecado. E neste momento em que Jesus vai para o Getsemane, nós sabemos que Jesus estava a colocar em cima de si o pecado da humanidade toda. Estão a ver? Então Jesus estava a carregar sobre si os pecados de todos os seres humanos que viveram e iriam viver neste mundo. Jesus levou ali também o meu pecado. E ele morreu, ou iria morrer, pelo meu pecado também. Okay? Então, nós começamos a perceber que o Pai, que está em oculto, nós não vemos aqui uma manifestação do Pai nesta hora. Tivemos a oportunidade ao longo dos Evangelhos de ver algumas manifestações do Pai, mas aqui não. Aqui o Pai oculta-se. Nós vemos isso na cruz, não é? Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui no Getsemane também já vemos isso. Ou seja, quando nós olhamos para perceber onde é que estava o Pai, nós não temos nenhuma manifestação do Pai e sentimos que Jesus, nesta hora, a sua angústia é sobretudo esta separação que está a acontecer entre ele e o Pai. Reparem, aquilo que angustia Jesus não é nada mais, nada menos do que sentir esta separação. E o que é que está a fazer esta separação? É o seu pecado? Não. É os pecados que ele leva sobre si. E quais são os pecados que ele leva sobre si? São os nossos pecados. Então, é estes pecados que estão a separar Jesus do Pai. Não é? A própria palavra de Deus diz que são as nossas iniquidades que separam Deus de nós, não é? Então, estes pecados que Jesus estava a carregar neste momento estavam a fazer uma separação entre ele e o Pai. Aquela comunhão que até ali tinha havido muito íntima, neste momento não estava a acontecer e Jesus sentia-se angustiado por causa disso, não é? Agora, nós temos uma posição do Pai que é uma posição de ocultar-se. Não é? Não se mostra, não se manifesta, não envia nenhum anjo. Não é? Nesta hora, Jesus está como se estivesse sozinho, está a carregar a sua cruz sozinho. Quando nós dizemos isto, eu não estou a querer dizer com isto que o Pai não estivesse ao lado dele. O Pai estava ao lado dele. Nós já vamos ver isso um pouco mais à frente. O Pai estava ao lado dele. No entanto,
ele sentia essa separação, porque o próprio Deus não se podia manifestar naquele momento. O Filho teria que carregar aquele fardo e viver aquele momento pela fé. O que é a fé? A fé é isto. É crer que, embora não visse o Pai estaria ao lado dele. Não é? O Pai estava ao lado, mas ele não sentia o Pai, nem via o Pai. Mas, pela fé, o Senhor Jesus foi carregando essa cruz, tentando levar avante o seu objetivo, que era morrer pela humanidade. Além do Pai, nós temos aqui um outro personagem que está oculto. E este personagem que está oculto é Satanás. E agora vamos imaginar um pouco, não é? Satanás aparece ou entreveio na vida de Jesus em alguns momentos. Primeiro, no seu nascimento. Não é? O que é que Satanás quis fazer logo que Jesus nasceu? Mandar matá-lo, não é? Satanás utilizou o poder romano para matar as crianças todas de Belém. Não é? Jesus acabou por sair de Belém antes que acontecesse isso. Os pais de Jesus, José e Maria, saíram para o Egito e Jesus acabou por não sofrer essa penalidade. Não é? Então, Satanás quis matar Jesus. Entretanto, vemos Satanás a agir novamente na tentação. Lembram-se, quando Jesus inicia o seu ministério, ele é batizado, depois vai para o deserto e ali diz que o diabo vem para o tentar. O objetivo de Satanás era que Jesus caísse, não é? E o mundo ficasse inteiramente à sua mercê. Satanás quer este mundo, ou cria este mundo, e queria dominá-lo para sempre. Imaginem a raça humana ser escrava de Satanás para sempre, não é? Se as coisas já são como são até agora, o que ele não faria connosco se tivesse o poder todo? Não tem. Jesus venceu na cruz, não é? E por isso Jesus adquiriu para si, com o seu sangue, adquiriu cada um de nós. Então, nós não somos de Satanás, embora ele nos moleste, embora ele nos cause dor e sofrimento, nós não somos dele. Nós podemos decidir ser de Jesus, certo? É isso que nós queremos. Então, este personagem, Satanás, aparece na tentação de Jesus. Depois nós vemos alguns aparecimentos, talvez não dele propriamente, mas de anjos, não é? De demónios, não é? Que muitas vezes diziam: nós conhecemos-te, não é? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então, eles aparecem algumas vezes, mas embora as Sagradas Escrituras não nos digam claramente que Satanás estava aqui no Getsemane, a verdade é que ele estava. E porquê é que nós nos apercebemos disso? Queridos irmãos, porque Satanás tinha agora todo o seu reino em jogo aqui. Este era o último momento em que Jesus devia vencer, não é, a tentação. E Satanás veio para fazer com que Jesus desistisse de tudo. Não é? Sabem? Reparem aqui. Qual é a insinuação que Satanás faz? Ela não é feita, não está escrita, mas nós podemos deduzir. Reparem, Jesus está a morrer por todos nós. Não é? E imaginem Satanás agora, estando ao lado dele, dizendo-lhe assim: então, mas estás convencido mesmo que é isto que tu queres? Reparem, Jesus vai dizer aqui: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, havia, da parte de Jesus, havia um sentimento de que aquele momento iria ser difícil de ser vivido. Então, Jesus não queria passar por aquele momento. Estamos a falar do eu. O eu de Jesus era não querer passar por aquele momento. No entanto, Jesus nunca colocou o eu à frente. E Jesus vai dizer: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Não é? Vejam, Jesus não sentia o Pai, mas
falava com ele como se ele estivesse ali ao lado dele, não é? Então Jesus estava em comunhão com Deus mesmo não o sentindo. Agora reparem, Satanás dizia, então mas tu vais morrer mesmo por estas pessoas? Olha, tu tiveste um discípulo que te traiu, ou que acabou de te trair, saiu da ceia e vem aí com uma data de soldados para te prender. Provavelmente Satanás foi trabalhando, tentando mostrar a Jesus se realmente valia a pena o sacrifício que ele ia fazer. Talvez colocando Jesus numa situação embaraçosa. Tu amas realmente estas pessoas? Estas pessoas que te maltrataram, te rejeitaram, que não quiseram saber de ti no teu ministério, os teus discípulos que andam à procura de quem é o maior, quando não foi nada disso que tu ensinaste. Tu amas estas pessoas? E depois talvez ele perguntando assim, então mas tu estás a sentir a separação do Pai, estás disposto a separar-te do Pai? Olha que a separação pode ser eterna. A morte do ser humano não seria eterna se ele quisesse pagar o seu pecado. Então, a separação que Jesus iria sofrer pelo pecado do ser humano poderia ser uma separação eterna. Então, estás disposto a separar-te eternamente por estes homens e estas mulheres? Talvez Satanás tenha ido ao ponto de lhe dizer assim, então, mas quem é que tu amas mais? Amas mais o Pai ou amas mais estas pessoas? Hã? O que é que vocês diriam se estivessem no lugar de Jesus? Não era fácil, pois não? Então, de certa forma, Satanás estava a dizer que o melhor era ele desistir das pessoas e ir para junto do Pai. Era o melhor que ele tinha a fazer. Ele agora não estava a sentir o Pai, mas o melhor era ele desistir do objetivo e ir para junto do Pai. Vejam como o diabo é astuto. Para nós, seres humanos, ele faz o contrário. As tentações dele é para nos separar do Pai. É ou não é? A de Jesus foi ao contrário. Foi, desiste do teu objetivo e vai para junto do Pai. Porque se Jesus fizesse isto, o mundo estava nas mãos de Satanás para sempre, queridos irmãos. Então, Jesus tinha um dilema aqui. Afinal, Jesus amava mais o Pai ou mais os homens? Estava disposto a amar mais os homens e ficar longe do Pai para sempre? Como é que ele ia decidir isto? Queridos irmãos, eu digo-vos que isto faz pensar. No entanto, Jesus, quando ele fez isto, quando ele se deu pelo ser humano, ele talvez tenha sido tentado por Satanás a desistir. Mas Jesus olhou para aqueles que já tinham vivido antes dele, quando ele esteve nesta terra, e para aqueles que iriam viver depois, e pensou em todos aqueles que viveram as suas tentações, que viveram as suas lutas e que permaneceram fiéis ao lado de Deus. Ele pensou em cada um de nós que aqui está e disse assim, olha, a Celina, ela batizou-se. Ela quis um compromisso comigo, quis mostrar que eu seria o primeiro da sua vida. Ela olhou para o ferro, ele olhou para o ferro e pensou, o ferro entregou a sua vida a mim, deixou tudo por mim. E ele olhou para cada um de nós e disse, não, estas pessoas deixaram de viver a sua vida para viver a vida que eu lhes propus. Então, o amor que elas tiveram ou vão ter por mim, eu vou-lhes demonstrar também por este amor. Queridos irmãos, fomos nós, é verdade, como pecadores que levaram Jesus à cruz, mas também foi as nossas decisões por Ele que o mantiveram firme na sua ida até à morte. Ou seja, fomos nós que demos força para que Jesus não desistisse, não ficasse a meio. Compreendem? Então Satanás estava por trás a tentar Jesus. Eu imagino que
por trás também, de uma forma invisível, estariam os anjos e os seres criados por Deus. A Bíblia fala algumas vezes, não diretamente, mas mostra que Deus tem outras criaturas, não é? Criadas. Imaginem outros mundos, com milhares de galáxias e milhares de mundos. Não seremos só nós a viver neste universo, com certeza. Então, outros seres, como é que os outros seres estavam a ver isto? Não é? Como é que os outros seres presenciavam aquilo que estava a acontecer com Jesus naquele momento? Eu acredito que estavam a viver também de forma muito intensa. O seu Mestre, o seu Senhor, o seu Deus, a dar a vida pelos seres humanos. Entretanto, nós temos aqui os discípulos. Agora, de forma visível, nós temos aqui este personagem coletivo, não é? Os discípulos, 3 discípulos. Vejam, Jesus entra no Getsémani, alguns discípulos ficam logo na porta, ali na zona, se calhar mais baixa do Getsémani, e depois Jesus leva 3 dos seus discípulos um pouco mais acima para estarem em comunhão, talvez sentindo a necessidade que esses 3 discípulos pudessem orar por ele, não é? Então, ele vai dizer a estes discípulos: olhem, vocês fiquem aqui, orem por mim enquanto eu vou ali um pouco orar sozinho. E quando Jesus faz isto, ora, usando esta frase, não é? Se for possível, passe-me este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus volta, o que é que acontece? Os seus discípulos estavam a fazer o quê? A dormir. Às vezes nós olhamos este episódio e dizemos: como é possível? Na hora mais difícil de Jesus, foi precisamente nesta hora mais difícil que os discípulos, não é? Sacudiram as mãos e disseram: olha, vou descansar. Às vezes temos a sensação que os discípulos fizeram isto de forma negligente, não pensando no seu mestre, não é? Mas quando nós estamos atentos aos Evangelhos, eu gostava de partilhar convosco algo que eu descobri, que já tinha passado muitas vezes com os meus olhos, mas nunca foram olhos de reflexão. Quando nós vamos ao versículo 40, não é? Diz: achou-os dormindo. Mas se formos ao texto paralelo de Lucas, no capítulo 22, versículo 45, o texto dá-nos um dado muito importante. Diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Já viram que isto transforma logo a nossa visão sobre este episódio? Diz que Jesus, quando os achou a dormir, eles estavam a dormir de tristeza. Então, eles não estavam a dormir só porque estavam cansados do dia, porque tinha sido um dia muito atarefado, não é? Porque não aguentaram. Não. Os discípulos estavam a viver aquilo que Jesus estava a viver. Não entendiam. Provavelmente eles não percebiam que o seu mestre, a angústia do seu mestre, realmente ia para além daquilo que eles imaginavam, não é? Jesus iria morrer numa cruz. Eles não esperavam isso. No entanto, viram como nunca tinham visto o seu mestre triste, angustiado, falando de coisas que não eram positivas. Então, diz que eles também se encheram de tristeza. E foi a tristeza que os levou a dormir. Eu não sei se já viveram estas circunstâncias na vossa vida. Eu já vivi algumas vezes. Às vezes eu estou tão triste que eu prefiro dormir. Para esquecer. É muito difícil carregar este peso, mais vale dormir. Então eu acredito que foi isto que os discípulos viveram. Os discípulos estavam numa tristeza atroz, de tal maneira que eles preferiram dormir. Queridos irmãos, não julguemos os discípulos, porque se calhar nós não seríamos muito diferentes, não é? Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus vai dizer: o Espírito realmente está pronto. Vejam, Jesus reconhecia que os discípulos estavam prontos. Ou seja,
que eles estavam com o mesmo espírito, sentiam, também estavam a viver aquela circunstância de forma triste, mas o corpo é fraco, não é? E nós sabemos que se Pedro, nesta altura, tivesse vigiado e orado, provavelmente até nem tinha caído na negação que ele fez a Jesus, não é? Então, o espírito, o desejo de Pedro realmente estava lá, só que o seu corpo, não é? A parte humana foi fraca. Então, olhando para os discípulos, podemos ver algo diferente, não é? Podemos olhar para eles e perceber realmente que estes discípulos não tinham propriamente intenção de magoar Jesus, nem de acrescentar ainda mais dor àquilo que ele estava a viver. Queridos irmãos, então, se nós estivermos atentos aqui, estes relatos mostraram-nos alguns personagens que estavam a viver este momento que Jesus estava a viver também e a forma como eles lidaram com esta situação e com Jesus, não é? Queridos irmãos, dou graças a Deus porque, apesar de Jesus estar a viver um dos momentos mais difíceis, diz que nesta altura Jesus suou gotas de sangue, não é? Então, o sofrimento realmente devia ser o máximo que algum ser humano pode viver. Para os vasos sanguíneos rebentarem e suar gotas de sangue, é porque realmente Jesus estava angustiado. No entanto, por amor ao ser humano, por amor a cada um de nós que iria viver neste mundo, Jesus não desistiu, não se deixou levar pelas insinuações do inimigo, não permitiu que o inimigo ganhasse vantagem adormecendo os seus discípulos, mas ele manteve-se firme. Nós sabemos que na cruz Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mencionando um salmo. No entanto, nós também vemos Jesus logo a seguir: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por um lado, Jesus sentia esta separação do Pai, mas por outro lado, ele estava confiante que ao entregar a sua vida estava a entregá-la na mão do seu Pai. Então, Jesus pela fé viveu este momento. Nós também somos convidados pela fé nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a dor e o sofrimento se apoderam de cada um de nós, ultrapassarmos essas dificuldades confiando, não compreendendo talvez, mas confiando de que o Pai, de que o próprio Jesus Cristo está ao nosso lado e que assim como Jesus foi vitorioso, Ele nos dará também a vitória. Está bem? Queridos irmãos, era a mensagem que quis partilhar convosco. Na próxima semana, se Deus quiser, iremos abordar mais episódios de como Jesus foi tratado. Está bem? Um resto de um feliz dia para todos.